para poder fazer a abertura, enquanto a plateia vai se preparando, de modo a que possamos iniciar já de forma direta. Bom, meus dignos, eu começo por agradecer à Oficina do Conhecimento o convite que me foi direcionado, cumprimentar as entidades aqui presentes, com muito prazer. Acabei de descobrir que o Sr. Vice-Administrador do Kazenga é uma entidade com quem nos anos 80 me cruzei várias vezes, e é um prazer, de facto, muito grande. Numa rápida introdução, dizer que o cidadão que aqui se encontra, à vossa frente, ao cidadão que aqui se encontra foi-lhe dado o tema Pensar Angola. Pensar Angola é um tema muito sugestivo, mas também muito abrangente. Dizer que, seguramente, cada um de nós aqui presentes tem a sua Angola. A Angola que corresponde à sua experiência, à sua vivência, ao seu meio, à sua família, enfim, uma Angola diferenciada, a de nós todos. E este cidadão aqui tem alguma imagem do final do século passado e, naturalmente, uma imagem mais atual. Eu tive a oportunidade, embora ainda criança, de testemunhar, ainda com imagens muito vivas e muito fortes, diria que o fim dos últimos anos da colonização em Angola. Eu tive a oportunidade de acompanhar a independência e aquela fase da independência. Eu estou a fazer uma viagem rápida. Eu tive a oportunidade de acompanhar o 27 de maio, que nos marcou muito profundamente, o fraccionismo, chamado assim. Os 16, 17 anos de guerra civil, guerra entre angolanos. Também o reaparecer da esperança, que foi em 91, 92, e de novo, infelizmente, o reacender de uma guerra muito violenta, nunca vista, mas também a felicidade de ter trabalhado no fim desta mesma guerra e de ter muito trabalhado no processo de paz, de implementação dos acordos que nos trazem até hoje. Durante muitos anos fui membro do mecanismo bilateral, o que nos trouxe alguma experiência particular de conhecer de onde viemos, aliás. Dizer também que pensar Angola obriga a que estas diferentes Angolas que cada um de nós tem, exista a disponibilidade de virmos para estes espaços de encontro limpos daquelas amarras que muitos de nós ainda temos por consequências da história do nosso país, onde muitas vezes Angola está abaixo de outras realidades. Nomeadamente no país que temos, a nossa nacionalidade está muitas vezes deixada em plano secundário aos nossos vínculos partidários. E o cidadão que aqui está também vos quer dizer que em circunstância alguma o partido está acima de Angola. Para mim, nunca. É impossível. Mesmo o tempo e os anos de trabalho em nenhuma circunstância me limitam naquilo que é atitude pública, intervenção, atitude privada. Angola está num escalão absolutamente de prioridade. E eu trago como provocação, de algum modo, para os meus caros amigos, um dos últimos estrofes do hino nacional. Angola, um só país, uma só. Eu sou 100% contra. Angola é um só país, mas não é, de facto, uma só nação. E é por causa disso que, para mim, nós temos muitos desafios a fazer. Desafios de hoje, alguns já deviam ser desafios de ontem. E nós temos uma nacionalidade angolana. Mas essa nacionalidade não é reconhecida a muitos angolanos. Não tem bilhete de identidade. Tem cartão de eleitor. Porquê que tem o cartão de eleitor e não tem o vínculo de nacionalidade? Devia ser o inverso. E isto tem muitos problemas para muitos destes nossos concidadãos que têm esta restrição. Também dizer que, para mim,
Angola deveria fazer a alteração dos símbolos nacionais. Absolutamente urgente. Porque esta Angola una, que a nossa Constituição nos seus primeiros, segundos, terceiros, quarto artigos cita exatamente isto. Angola é uma república, um Estado uno e indivisível, que abraça a democracia, um Estado democrático e de direito. Enfim, realidades que, para serem uma assunção plena da cidadania usufruída por nós todos, precisamos de fazer algum caminho, algumas reformas. E os referentes dos nossos símbolos são muito importantes. A nossa bandeira, eu sou dos que acham que a nossa bandeira devia mudar, o MPLA devia manter a sua bandeira e Angola devia ter uma bandeira nacional, onde todos nós nos possamos reconhecer. E não uma bandeira de vínculo partidário, onde muitos de nós não nos reconhecemos. Sem medo de o dizer, não nos reconhecemos. Angola devia ter um hino com um texto nacional e não uma continuidade de caráter partidário, também. Porque os nossos vizinhos, até a África do Sul, Cabo Verde, todos os outros países que, numa fase pós-independência, mantiveram uma continuidade de símbolos de caráter partidário, depois da assunção da plena democracia, de uma democracia multipartidária, tiveram a coragem da mudança dos símbolos. Nós estamos muito longe. Somos um país que tem tido efetivamente referentes muito complicados no âmbito ideológico, no âmbito político, provavelmente pelo caráter das guerras muito longas que tivemos, mas que é preciso começarmos a despir. E eu sei que estou com um público maioritariamente jovem. E é bom conversar com os jovens. Mas também é muita responsabilidade, e eu tenho, porque eu penso que a maioria de vós não tem a memória histórica. A memória histórica que os mais velhos têm a obrigação de partilhar convosco no máximo de verdade possível, a verdade histórica. Que para nós, a história de Angola, aquela história verdadeiramente angolana, não está escrita. Nós temos uma história política. E precisamos de ter os historiadores a publicar a história de Angola. Longe dos interesses partidários, longe das hegemonias de força, mas uma história verdadeira que nos caracterize, que nos represente efetivamente a todos numa trajetória verdadeira daquilo que somos de facto. Eu podia dar continuidade, não quis entrar. Vou mesmo esperar as perguntas, que seguramente são muitas, e o palco é vosso. O que eu iria exatamente colocar-lhe é: Angola hoje vive um sistema presidencialista parlamentar. Sabemos que existe também o semipresidencialismo e o parlamentarismo. Na sua opinião, qual destes três sistemas melhor se adaptaria a Angola? Agora, uma questão muito pessoal. Disse que é pelo país. Era capaz de largar, por exemplo, o seu partido, a UNITA, e filiar-se ao MPLA pelo país? Sempre nós ouvimos que há fraudes nas eleições, que há alguma batota ali. E eu gostaria de saber, ao senhor, por que a UNITA não põe pessoas naqueles sítios onde acontecem essas batotas, ou então essas fraudes? Eu gostaria de saber qual é a visão do doutor sobre o futuro de Angola quanto à situação política, econômica e social em relação à dívida pública. Eu disse no início, e vou cumprir, que quando encontro uma plateia jovem, eu exponho-me muitas vezes. E vou-me expor um pouco para poder responder de forma cabal a algumas destas questões. Então, que sistema preferencial? Se o adotado, como todos sabem, é o puro sistema presidencialista, não presidencialista parlamentar. Eu não sei se o jornalista usou este presidencialista parlamentar pelo modo como o Presidente da República ascende ao lugar, a boleia de uma eleição do Parlamento. Porque em Angola ninguém elege o Presidente da República, como Vossas Excelências sabem. E este é um dos elementos que caracteriza o modelo constitucional que nós temos e que é urgente retificar.
Portanto, nós temos um puro modelo presidencialista. Partilhando aqui, dizer que, de algum modo, houve um certo consenso das forças políticas, todas elas. Foi o modelo adotado também pela UNITA. Vamos ser objetivos. Bom, eu não quero abrir aqui um capítulo longo de debate, mas há quem diga que as características concretas do país que temos aconselham efetivamente a abraçar este modelo. Eu não sou um grande fã deste modelo, como prioridade. Estou a expor, ok? Eu preferia um modelo semi, pelo menos, ou uma partilha do check and balance, não a realidade que temos hoje aqui. Nós temos hoje uma realidade em que os poderes são excessivos, absolutos, sobre o Presidente da República, e uma cultura onde os outros órgãos de soberania não fiscalizam, não balançam pelos vícios anteriores. E então, este é um dos maiores desafios, por exemplo, que um organismo como a Assembleia Nacional hoje tem. Resgatar a sua capacidade de se assumir como um poder soberano, complementar ao Executivo, complementar ao Judicial, também este completamente sobreposto. De algum modo estou a intervir em área de outras perguntas e eu creio que lhe respondi cabalmente à sua primeira questão. Se seria capaz de sair da UNITA para o MPLA em nome de Angola? Não, não seria. Pelo menos para este MPLA não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu digo mesmo francamente. Eu penso que isto deve ser perceptível para quem nos acompanha. Envolvemos-nos com vontade, com plenitude, mas só daqueles que respeitam a diferença e acham que a pluralidade é absolutamente indispensável. Mas não, não e não. Muitas vezes repetido. Ora bem. Escrevi muito rápido. Eu creio que a pergunta a seguir tem a ver com o financiamento das eleições. E se a UNITA tem contado exclusivamente com fundos do Orçamento Geral do Estado ou do financiamento do Estado para as suas campanhas. Não. Eu creio que Vossas Excelências conhecem também a lei do financiamento dos partidos e a lei do financiamento dos partidos políticos também é restritiva e chamo aqui a atenção exatamente para o facto de que não há um espaço ilimitado de buscas de dinheiros para o financiamento dos partidos. De qualquer forma, a UNITA tem contado fundamentalmente com, diria, as cotizações dos seus membros. A UNITA tem cerca de 3 milhões de membros, portanto não são poucos. Dizer que o Orçamento Geral do Estado financia os partidos políticos e estas verbas têm sido diferenciadas. Eu vou partilhar convosco algo que vos vai escandalizar, talvez não saibam. Quanto é que foi o financiamento dos partidos nas últimas eleições? Eu agora também quero provocar um bocadinho. Será que alguém aqui sabe? Esta foi uma provocação negativa para aqui. Ninguém sabe qual foi o financiamento dos partidos? Vamos então fazer aqui uma partilha, por isso é que temos este debate. Os partidos políticos até as últimas eleições tinham um financiamento onde os partidos assumiam a fiscalização das eleições, por sua responsabilidade. Nestas eleições não foi assim. Nós tivemos uma aproximação das eleições com a perspectiva de podermos ter a aprovação de uma nova lei eleitoral. Infelizmente, a Assembleia Nacional atrasou-se a agendar as propostas da nova lei eleitoral. E a UNITA trabalhou com os outros partidos da oposição, com a Casa CE, com a FENELA e com o PRS, e nós terminamos uma proposta nova, muito antes, diria assim, do MPLA ter a sua, por aquela velha questão, quem acompanha a política angolana deve saber, o plano de tarefas para a realização das eleições gerais e autárquicas. Diz-vos alguma coisa esta questão? Diz-vos alguma coisa?
Estou a ver uma plateia muito amorfa. Em 2015, a Assembleia Nacional, por consenso, votou a necessidade de se preparar o país adequadamente para abraçar eleições gerais e autárquicas. E definiu um conjunto de tarefas que exigia a feitura de novas leis para se abordar efetivamente as eleições. Nós gostaríamos que fossem autárquicas e depois gerais. A verdade é que o único grande elemento que nós tivemos que abrir mão neste plano de tarefas é que o MPLA impôs absolutamente que fossem gerais e depois autárquicas. E foi o único elemento para dizer que nos outros elementos nós conseguimos adquirir aqui algumas conquistas deste plano de tarefas. Infelizmente, a Assembleia Nacional talvez não tenha sido tão infeliz como isso, talvez tenha sido intencional. No agendamento dos elementos a aprovar, retardou-os ao máximo possível. De tal maneira os retardou que uma parte das novas leis não foram aprovadas. Infelizmente. Apesar da nossa pressão, apesar das nossas denúncias, e nós tínhamos convidado o MPLA para um trabalho conjunto da feitura destas novas leis, e o MPLA não aceitou trabalhar com os partidos da oposição e nós trabalhamos apenas os 4 partidos. E assim, por exemplo, que nós em abril de 2016 nós tínhamos terminado algumas propostas, nomeadamente a lei eleitoral. Mandámos-la à Assembleia, o MPLA mandou à Assembleia em agosto a sua proposta de lei eleitoral e em outubro, por causa da interrupção das férias parlamentares, nós vimos o Parlamento agendar a proposta de lei do MPLA e não a dos partidos da oposição, apesar de ter sido anteriormente enviada à Assembleia. São realidades que ainda caracterizam a nossa, ainda muito jovem democracia. E a lei eleitoral que o MPLA tinha enviado para a Assembleia era muito complicada. Não vou alongar-me por aqui, mas nós tivemos necessidade de fazer uma negociação que levou à retirada, de algum modo, das 2 propostas e a negociarmos condições para abordar as eleições. Tudo isto por causa do financiamento. Não me perdi. Eu estou a vir aí. Então houve uma negociação, onde o MPLA no início recusou sentar com a Casa CE, com o PRS e com a FENALA, falou apenas com a UNITA, e numa fase complementar, então falou com todos os outros partidos, e foi aprovada uma resolução na Assembleia Nacional que tinha algumas condições para a realização das eleições. Dou, por exemplo, algumas delas. A obrigatoriedade da fixação dos resultados das eleições em todos os locais onde funcionassem mesas eleitorais. Antes não existia esta obrigatoriedade. Elas eram apenas afixadas nos municípios, depois de contabilizados o total das assembleias de cada localidade. E o facto de passarem a ser afixadas em todas as localidades ou em todos os espaços onde houvesse uma mesa eleitoral, aumentou-nos a condição de poder fazer um melhor controle destas eleições. Como sabem, o diferendo que ocorreu é que o MPLA recusou 2 ou 3 questões, e uma delas foi essencial nesta matéria, que foi o controle municipal das eleições. E o controle mais elevado que houve a seguir foi o provincial, com a diferença de que os resultados saíam das mesas para Luanda e de Luanda para as províncias. E, portanto, este é um elemento muito complexo, que poderemos lá chegar, mas se não vamos lá, eu posso mesmo abordar já aqui. Um dos problemas maiores que eu sinto que nós temos no nosso país, causador de muitos dos problemas consequentes, é efetivamente a legitimidade do exercício do poder político. A legitimidade corresponde a quanto mais transparentes e democráticas forem as eleições, mais legítimo será efetivamente o intérprete daquele poder político escolhido pelo cidadão, pelo soberano, que é o povo. Mas aqui temos um percurso muito longo para fazer, muito longo mesmo, mas não me vou estender, vou ao financiamento. Foi aqui também que se negociou o financiamento das eleições. E pela primeira vez nós impusemos que a fiscalização fosse uma responsabilidade do Estado angolano e não dos partidos. Porque aquele era um serviço ao país e não um serviço aos partidos.
e obtivemos um financiamento de 300 milhões de kwanzas para todos os partidos, inclusive para o APN. O financiamento é igual para todos, de 300 milhões para fiscalização. E os partidos tiveram, numa primeira fase, assinada pelo Sr. Presidente da República, um financiamento de cerca de 200 e tal milhões de kwanzas, mas que foi imediatamente alterado por causa de uma carta feita pelos partidos de oposição, de que também trabalhei nela, onde enviamos ao Presidente da República quanto valiam 200 milhões de kwanzas em função de alguns despachos que ele tinha feito nos dias anteriores. Algumas empresas individuais entregues a pessoas da sua proximidade familiar tinham recebido financiamentos de bilhões comparados em kwanzas. O Estado-Maior das Forças Armadas angolanas, em uma missão pontual, tinha recebido financiamento de mais de 2 mil milhões de kwanzas. O financiamento de uma estrada pontual que havia ali tinha sido muito superior. E o financiamento da democracia ficava em 200 milhões, que era muito abaixo de $1 milhão. Sabendo nós que este financiamento não era verdadeiro para alguns partidos, fizemos uma carta muito forte a este nível. E a verdade é que, sem a CNE controlar, isto estou-vos a dar dados para os senhores poderem argumentar um dia em questões públicas, muitos não sabem disto, um dia os partidos descobriram que havia dinheiro numa conta que não era controlada pela CNE. Porque o Ministro das Finanças mandou depositar 1 bilhão e 200 milhões de kwanzas nas contas dos partidos, fora do controle da CNE. E foi o financiamento das últimas eleições. Muito alto em relação ao anterior, mas por consequência de uma exposição e fora da conta titulada controlada pela CNE. Portanto, a nossa Angola. Estou a partilhar muitos dados. Esta pergunta, a visão quanto à situação política, económica e social, a questão da dívida pública. E o que é que se pode fazer? Bom, caros amigos, Angola vive desde 2012, 2013 uma profunda crise económica que criou sem dúvida uma enorme crise social, ou esta é anterior àquela, e que também tem consequências profundas políticas e que nos traz efetivamente uma realidade de crise nas próprias instituições a vários níveis. Angola desperdiçou um boom económico excepcional. E como muitos dos que aqui estão são estudantes, e também temos aqui seguramente muitos professores, eu gostaria que os meus amigos num dia destes fossem à internet e fizessem uma comparação. O orçamento geral do Estado de Angola comparado com o de Moçambique, comparado com o do Quênia, por exemplo, comparado com até o da África do Sul, por que não? Comparado com a da Namíbia, comparado com alguns destes países que andam aqui à nossa volta, o que é que ele nos depois traz de indicadores? Depois nós vamos verificar a evolução do Orçamento Geral do Estado desde o período da paz, e eu vou partilhar aqui muito rapidamente alguns dados, não tem nada a ver com a paz, mas em 2002 o preço do petróleo estava em que faixa? Os senhores sabem? Queria uma certa partilha, de uma certa comunicação. Quanto custava o barril de petróleo em 2002? Não. Quanto? Creio que custava $16 o barril. Conjuntura internacional. Não tem nada a ver com questões internas. A verdade é que conjuntura internacional também, muito pouco tempo depois, foi um ascendente, uma escalada enorme que permitiu uma acumulação extraordinária de reservas estratégicas como Angola nunca imaginou ter. E, segundo diz o Gabinete de Estudos da Universidade Católica de Angola, que é um referente que me parece credível, eles dizem que Angola acumulou para cima de 700 mil milhões de dólares de reservas estratégicas num período de 10 anos. O número é assustador. Cerca de 700 mil milhões de dólares. Eu partilho aqui um outro dado. A Assembleia Nacional, quando aprovou a nova Constituição em 2010, no decurso ou na sequência desta aprovação, aprovou também uma obrigatoriedade
de uma nova reserva estratégica do Estado com fundos de petróleo. E nos anos 3, imediatamente a seguir, esta nova reserva chegou a acumular 93 mil milhões de dólares, só na sequência desta resolução. Quanto custa isto? Quanto custará às gerações futuras? Quantos anos de orçamentos gerais de Estado correspondem a este valor? São simples perguntas que deixo no ar. Nós temos tido orçamentos deficitários há uns anos a esta parte. E, para me situar apenas nos últimos 2 anos, nós tivemos que ir buscar um endividamento superior a 50% para complementar o Orçamento Geral do Estado. Este ano, o orçamento diz que foi inferior a 50%, mas eu sou daqueles que diz que não foi inferior a 50%. Porque jogou-se aqui com uma série de variáveis, onde se retiraram alguns indicadores, e nós podemos ir lá direitíssimos, e as nossas declarações políticas, para quem as acompanha, no âmbito do debate dos orçamentos, são muito fundamentadas nestes números, voltou a ser superior aos 50%. Onde cerca de metade é dívida externa, contraída internacionalmente, e outra metade é dívida interna, contraída aos bancos nacionais. Vou fazer apenas um percurso para dizer que esta realidade tem-nos trazido o facto de que Angola, nos últimos anos, nos últimos 2 particularmente, mais de 50% da despesa pública, significa mais de 50% do Orçamento Geral do Estado é para pagar dívida. E esses 50% são, por exemplo, 10 vezes o orçamento da saúde do nosso país. Façam contas, reflitam um pouco sobre esta realidade. Também é uma opção. Eu não estou aqui a dizer que Angola não deve cumprir com os acordos internacionais que tem. Mas eu penso que Angola deve refletir também o seu posicionamento referente a este ciclo de que preciso vou buscar, e quem paga são sempre os mesmos. É o capim, é o pequenino. Na luta dos elefantes é o capim. Era isto que eu queria dizer, que paga. E nós não podemos construir futuro nenhum, de nenhum rigor, com este comportamento. E eu deixo talvez aqui, fruto desta pergunta, mais um alerta. Estou a partilhar indicadores. A lei do orçamento, porque o orçamento é uma coisa, a lei do orçamento é um complemento, é o que aprova o orçamento. A lei do orçamento tem uns 20 e tal artigos, 30 antes de... Enfim, são poucos, não são muitos. Mas na lei do orçamento vêm alguns artigos que dizem que o Presidente da República tem a autorização de contrair empréstimos necessários a salvaguardar, diria, compensações necessárias por inexistência de disponibilidade financeira. E este é um grande drama que o nosso país tem. Porque o Sr. Presidente da República não vai buscar uma vez, vai buscar várias vezes, não vem ao Parlamento pedir autorizações outras, não justifica a necessidade destes múltiplos financiamentos que Angola vai buscar lá fora, negocia-os a sua forma, a sua maneira, e hoje, até hoje, a Assembleia não tem controle nem sobre estas quantias, nem sobre os seus destinos. Isto é extremamente perigoso para todos os senhores, para todos. E nesta medida, a nova governação não mudou nada. Eu chamo-vos a atenção para um outro dado. Só em 2018, os senhores sabem quanto o atual Presidente da República foi buscar em dívida acrescida? Eu volto a fazer a pergunta ao público. Tem ideia da fasquia? Tem uma ideia? Tem uma ideia? 11 mil milhões. Mais? 11,6. Se eu vos disser que andou nos 20 mil milhões. Mais um bocadinho. Eu provoquei o Sr. Presidente da República antes do Estado da Nação, em outubro. Fiz um vídeo, muitos dos senhores devem ter visto, 2 dias antes. E fiz de propósito 2 dias antes. E fiz uns desafios para o Sr. Presidente da República nos dar algumas respostas. A verdade é que alguns dos assessores do Sr. Presidente da República abocanharam, fizeram uma série de chamadas, quiseram prestar alguns esclarecimentos e
No seu discurso, o Sr. Presidente respondeu a algumas das perguntas. E não respondeu a uma série de outras, com intencionalidade. Mas detalhou, até aquela altura, quanto é que tinha trazido de algumas visitas ao exterior. E nós fomos tomando, com muito rigor. Mas naquela altura ela ainda não tinha ido a alguns outros países. E o ano não tinha acabado. Depois fez uma entrevista ao Expresso. Onde na entrevista ao Expresso, muito interessante, o Sr. Presidente, a uma resposta que o provocou, o senhor só trouxe da China 2 mil milhões. Não. Eu trouxe da China 6 mil milhões. Trouxe 2 mais 4, negociados com outras entidades. Estamos sempre a somar. Meus caros amigos, a fasquia foi um pouquinho superior a 20 mil milhões de dólares. Colocou aonde este dinheiro? Colocou aonde este dinheiro? Os parlamentares não sabem. Porque ele não prestou contas deste dinheiro à Assembleia. Há quem diga, tenho alguns amigos, que dizem que aquilo fundamentalmente foi totalmente enfiado no pagamento do serviço de dívida. Alguma daquela que não está declarada. Não posso acompanhar esta realidade. Mas, meus amigos, a situação é grave. Porque a relação entre a dívida e o Orçamento Geral do Estado em 2011 era de cerca de 11% do Orçamento Geral do Estado. Em 2012 duplicou. Em 2013 mais do que triplicou. E sempre por aí fora. E hoje nós temos um indicador, porque são sempre indicadores questionáveis, de que nós temos uma dívida pública que é de cerca de... Que números? E eu estou mais uma vez a procurar a intervenção da plateia. Que números? 90 mil milhões de dólares. Mas mais uma vez eu digo, são indicadores. E o grupo parlamentar da UNITA diz mais de metade da dívida naquela altura, quando estava nos 60 mil milhões de dólares, era falsa. E nós temos provas, meus caros companheiros, de que é falsa. Aqueles números. Os outros, por responsabilidade, não posso fazer a mesma afirmação. E quando se pede uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem que vir fundamentada, não se pede por pedir. E o grupo parlamentar da UNITA fundamentou o pedido de uma CPI à dívida pública. E a Assembleia muito rapidamente recusou. Foi, na altura, a vice-presidente, não devia dizê-lo, mas foi ela. O presidente da Assembleia estava fora do país e ela rapidamente meteu a esferográfica a recusar o pedido da execução de uma dívida, de uma CPI à dívida pública. Por direito, temos um período de reclamar. Reclamamos, fundamentamos a reclamação e o presidente da Assembleia aceitou a reclamação e aceitou a reentrada do pedido da dívida. Mas, apesar desse facto, ela está na gaveta. A ser esquecida. Nós vamos remetê-la, no máximo no espaço de uma semana. Porquê? Porque é um serviço ao país prioritário fazer esta comissão parlamentar de inquérito. Porque se nós conseguirmos formalmente provar que mais de metade daquela dívida não existe, e devo dizer-vos que quando o grupo parlamentar da UNITA, numa declaração política, lançou pela primeira vez este discurso, houve um conjunto de empresários nacionais que nos fizeram chegar malas de documentos para provar que, de facto, uma parte da dívida é falsa. Significa que nós temos documentos. Talvez seja disto que a Assembleia tem medo. E é mau quando uma instituição se comporta desta forma e não defende o soberano, defende quem roubou. Isto não é bom, a nenhum nível. Portanto, meu amigo, poderíamos falar muito mais sobre esta questão. Quem pôs a pergunta tem uma série de indicadores fundamentados para... Podíamos falar de muita coisa, podíamos mergulhar no BESA, podíamos mergulhar na Sonangol, podíamos mergulhar no Fundo Soberano, podíamos mergulhar numa série de questões. É indiscutível que na transição de José Eduardo Santos para João Lourenço, esta foi acompanhada por alguns sinais de abertura. É indiscutível. Algumas ordens para
alguns fiscalizadores, diria, dos conteúdos serem demitidos. O Sr. Rabelais, com o seu instituto, foi anulado por um decreto presidencial. A verdade é que vou-vos partilhar aqui algumas questões. Eu, no mandato anterior a este, fui membro da 6ª Comissão de Especialidade, que tinha a comunicação social também no âmbito das suas competências. E tinha educação, tinha as questões religiosas, tinha as questões culturais. E fez-se muito trabalho, apesar de muitos dos senhores pensarem que o deputado não trabalha, só quer Lexus, só quer boa vida. Eu contrario isto, e sou dos que gostam de falar sobre isto de forma frontal. Pode haver os que não trabalham, mas há muitos que trabalham bastante. E nós fizemos diagnósticos muito transversais e muito grandes, por exemplo, no setor da comunicação social, no setor da educação também. E partilho aqui uma questão interessante, só mesmo para conhecimento de alguns. Um dia destes estávamos com a administração da TPA, a comissão toda, e estávamos a fazer uma ação fiscalizadora da Assembleia. E depois de muita pressão, de muito interrogatório, alguns membros da administração reconheceram que, para além das ordens que são consequência, diria, do seu estatuto, das leis e daquilo que o Estado de Direito e de alguns direitos e garantias lhes obriga, eles depois tinham algumas diretivas que recebiam do Executivo e que lhes impunham censura sobre os conteúdos. E estas diretivas emanavam realmente do organismo, fugiu-me agora o nome, esfiado pelo último, foi o Rabelais, o Gracima, muito obrigado. O Gracima tinha sobre todas as instituições de caráter público uma diretiva que exigia a propaganda institucional com visibilidade sobre a ação de governação e com visibilidade sobre a ação do partido. Sustenta o governo. E reconheceram isto ao coletivo dos deputados. Foi um escândalo, completo escândalo, devo dizer. Mas houve também alguma coragem em tê-lo reconhecido. É preciso reconhecer também este elemento. Mas o Gracima foi extinto, como sabem. Mas o Gracima foi recriado 4 ou 5 meses depois. Não está visível, tem um chefe, está lá no gabinete da presidência, seu assessor de comunicação social, seguramente, com reforço de fundos e com despacho presidencial. É só irmos aos diários da República, vamos encontrar. E, portanto, neste aspecto, não mudou muito. Há, eventualmente, um esforço para mostrar que agora fala-se do lixo, agora os noticiários já mostram muitas questões que não mostravam, mas eu, quando saio de uma conferência de líderes na Assembleia e faço declarações à imprensa, que está ali à frente, à noite, na TPA, eu vejo-me a dizer muito boa noite. Quando eu abro a boca sobre o conteúdo, a minha imagem vai embora. Já não digo mais nada. Uma mensagem de abertura, alguma coisa para alguns poucos abriu, mas, efetivamente, para um Estado democrático e de direito, onde o monopólio, por exemplo, é proibido, nós estamos muito distantes, porque nós temos hoje verdadeiros monopólios na comunicação e são monopólios com proprietários, membros do Biro Político, do MPLA, que controlam a comunicação, praticamente, no seu todo, e eu diria com 3 ou 4 salvaguardas, mas também estas com muitos problemas, porque nenhuma delas tem licenças definitivas. E vou para a parte final da pergunta. Eu, talvez seja uma surpresa para os senhores, fui presidente do Conselho de Administração da Rádio Despertar, antes de ser deputado. E estive na negociação que voltou a reabrir a Rádio Despertar com o Ministério. A Rádio Despertar, que é o resultado de uma negociação dos acordos de paz de 91, mas que vem formalizado a partir de Lusaka, de forma muito concreta,
porque os acordos de paz de 91 foram fundamentalmente acordos militares, e os acordos que trouxeram uma visão de reconciliação foram introduzidos apenas a partir de Lusaka. Talvez seja uma novidade para os meus caros amigos. O detalhe dos aspectos da reconciliação nacional só entraram fundamentalmente depois das negociações de Lusaka. Isso temos evidências. Eu, felizmente, fui convidado o ano passado para a abertura do ano judicial. Eu creio que foi em abril do ano passado. Também fui convidado para, creio, os 22 ou 23 anos da Ordem dos Advogados. Por acaso no mesmo recinto. E o facto de ter estado nestas duas cerimónias deu-me partilha de conteúdos muito, muito importantes sobre esta matéria. E não quero fazer publicidade. No primeiro ato, houve um ilustre jurista que foi palestrante do ato de abertura do ano judicial. Creio. Foi no ano, não, no ano judicial não, foi na ordem. No ano judicial foi o bastonário da Ordem de Advogados. Fez uma corajosa intervenção perante os poderes judiciais todos ali presentes. Presidente do Tribunal Constitucional, Presidente do Tribunal Supremo, juízes de topo de todas as carreiras, Procurador da República, procuradores militares. O bastonário fez uma intervenção com o dedo na ferida dos problemas da justiça. E pela sua voz, ele dizia que não tinham, efetivamente, uma justiça boa. Não sou eu que o digo. Eu, enquanto ator político, efetivamente acho que o Poder Judicial tem estado muito acomodado. Eu não queria dizer acobardado, mas acabei por dizê-lo. Escondido, comodamente. Foi isto que fez durante toda a era José Eduardo Santos e continua até hoje, ainda um bocado escondido, a fazer a assunção plena das suas responsabilidades. Há três pilares da soberania: o poder executivo, o legislativo, que é a Assembleia Nacional, e o judicial. As eleições de 1992, creio que dia 9 ou 10 de outubro de 1992, chegou uma delegação da ONU a Angola para vir mediar a crise pós-eleitoral. E o governo angolano, que não queria, autorizou que em 48 horas um grupo de investigadores andassem pelo país real a ir buscar dados de investigação das eleições e dos seus resultados. E eu também fiz parte desse grupo. Começava, creio que dia 11, se não estou errado, a partida de Luanda, e acabava dia 12 às 18 horas. Esta investigação. Dia 11, rebentou um paiola em Luanda, atrás do aeroporto, se alguém tem memória, violentamente, e o espaço aéreo foi fechado, ninguém partiu. Eu parti no dia 12, às 6 e tal da manhã, num voo das Nações Unidas, que saiu de Luanda, foi para Luena, saiu de Luena, foi para o Bié, saiu do Bié, foi para o Cunene, saiu do Cunene, foi para Xandongo, saiu do Xandongo, eu cheguei ao Lubango, que era o meu destino, quase às 18 horas. E quando eu saí do avião, estava o dirigente do MPLA que tinha ido fiscalizar o Lubango a voltar para Luanda. E a dizer, o período de investigação terminou. Não é uma história para contar. Não é, companheiros. Isto é uma verdade absoluta. Dizer que, ainda assim, regateou-se profundamente. E a Comissão deu mais 48 horas reconhecendo que não tinha existido usufruto das 24 horas anteriores. Bom, eu até às vezes prefiro não partilhar os resultados destas questões. A verdade é que nas eleições que tivemos a seguir, que eu poderia partilhar muita coisa muito interessante do que é que aconteceu a seguir, mas não vos quero roubar muito tempo porque fica também um bocado cansativo. 92. Não fica? Não fica? Companheiros, são histórias muito interessantes. Vai sair num livro. Está quase pronto. Mas dizer que quando voltei a Luanda, e não vale a pena falar pelo meio, aterramos e nesse mesmo dia a senhora Anesti declarou o reconhecimento das eleições antes de receber os relatórios
que vinham das províncias dessas investigações, mas estes são outros 30. Em 2008, foram as eleições a seguir, o Comitê Permanente da UNITA reuniu imediatamente após ser declarados os resultados das eleições. E a UNITA passou de 70 para 16 deputados. E fizemos um debate doloroso, onde uma parte de nós dizia: vamos reconhecer imediatamente, independentemente do que vimos, do que aconteceu e do que não aconteceu. Vamos acabar com essa onda de que andamos sempre à procura de desculpas e vamos retirar, engolir o sapo envenenado, gradualmente vamos encontrar caminhos outros. E foi o que aconteceu, meus caros amigos. Se os senhores conhecerem a história e forem ao dia da declaração formal dos resultados, a UNITA fez uma declaração formal de reconhecimento dos resultados, engolindo o sapo de forma dura, mas decidiu fazer um livro branco sobre a transparência dos resultados eleitorais. Mandatou uma equipe de trabalho, de que fiz parte, que trabalhou 6 meses e que publicou um livro que se chama Contribuição à Democratização dos Processos Eleitorais em Angola. Este livro só tem documentos oficiais, só tem documentos que a CNE publicou, só tem documentos que o governo angolano publicou, só tem documentos que os observadores publicaram, não tem nada da UNITA publicado. E este livro é uma coisa poderosa sobre as fraudes em Angola. Fez-se 6 edições esgotadas. Eu até acho que tenho um exemplar ali no carro. Não acho, tenho de certeza absoluta um exemplar. Foi para as bibliotecas, foi para todo lado. Continuamos a precisar de publicar, porque é um documento de referência histórica. Foi a forma que a UNITA encontrou de contribuir. Em 2012, as eleições correram, como os senhores sabem, e a UNITA mudou de tática. Já tinha publicado o livro, entendeu que devia fazer recurso dos tribunais, porque todos nos indicavam que Angola é um Estado democrático e de direito e que, portanto, os tribunais têm jurisdição para intervir, e nós entendemos e acreditamos que, fazendo recurso aos tribunais, nós poderíamos ver investigados razões que contestávamos. A UNITA agarrou em cerca de 134 provas, muitas pastas, remeteu-as ao tribunal, a todos os níveis dos tribunais, e todos os níveis dos tribunais recusaram investigar e averiguar. Como cidadão e deputado, qual é a sua perspectiva relativamente às medidas impostas pelo FMI ao Estado angolano? Eu sei que já é da intenção da oposição, isso do Partido UNITA, meterem uma revisão constitucional. Para quando esta revisão constitucional vai entrar no gabinete do senhor Presidente da Assembleia Nacional? Muito obrigado. Qual é o papel do partido da oposição face a novas dificuldades sociais, tais como a violência doméstica e a delinquência juvenil? Caso a UNITA vença a eleição, que tipo de país teremos 5 anos depois? Seria capaz a UNITA de governar Angola sem precisar de endividamento nenhum, visto que o anterior presidente disse que sofocaram 15 mil milhões? Obrigado. Qual é a posição da UNITA no âmbito da valorização da cidadania na participação do poder autárquico, visto que nós temos um país onde há muita pressão partidária sobre o Estado? Não seria as autarquias o momento para permitir com que os cidadãos independentes também expressassem as suas valências, contando com o apoio dos partidos? Informações por parte do governo angolano, nomeadamente realidades tais como, por exemplo, pertença dos bancos, os créditos, as dívidas, uma série de outros indicadores que levaram o governo angolano a recuar completamente e não ter avançado com este programa. A intervenção agora do Fundo Monetário Internacional, sem dúvida alguma, que podemos entendê-la como uma intervenção necessária, direi assim. Embora eu gostaria de abrir aqui a questão de que provavelmente também nesta fase conveniente por parte do atual governo.
Primeiro vamos às condições. O Fundo Monetário Internacional disponibilizou uma verba, que creio ser de 3,8 mil milhões de dólares, em 3 fases, com juros baixérrimos. Não são baixíssimos, são baixérrimos, são os mais baixos que Angola poderia ter no mercado internacional. Porque se falarmos do mercado interno, então o pedido de dinheiro aos bancos aqui é escandaloso, os seus juros. Portanto, a este nível, não foi mal. O Fundo Monetário Internacional intervém sempre com alguns programas acompanhados. Significa, não deixa muito espaço para estes mesmos fundos serem desviados para os bolsos dos intérpretes institucionais. E vejamos o que aconteceu com Moçambique. Apenas, é muito dinheiro, mas eu digo apenas comparado com as quantias brutais de Angola. Em Moçambique, o governo recebeu 2 mil milhões de dólares de uma assistência internacional, fez-lo desaparecer em contratos fictícios que resultaram em enriquecimento de meia dúzia de senhores, e vejam que a consequência é a prisão do próprio Ministro das Finanças, com a hipótese de chegar ao Presidente da República de então. E o problema está complexo porque toda a gente sabe que o Presidente Gabusa está lá, completamente enfiado, com todas as impressões digitais. E esta é uma citação que faço para vir de novo aqui a este empréstimo. Quais os custos de uma intervenção do Fundo Monetário Internacional? Para quem estuda um pouco a questão económica, o Fundo Monetário Internacional tem sempre o mesmo modelo. Sempre. Cortar nos subsídios e apertar completamente o cinto ao nível daquilo que são despesismos, aquilo que são as intervenções do Estado em determinados setores que de algum modo despenalizam a crise para as camadas mais vulneráveis e, no nosso caso, claramente, cortes de subsídios aos combustíveis são uma exigência imediata que tem depois as consequências todas, no caso interno angolano, dos preços dos bens e serviços básicos para as populações. O preço do pão, o preço de praticamente todos os bens daí resultantes, e a nossa posição é que, de facto, o governo angolano deveria negociar com alguma flexibilidade a intervenção do Fundo Monetário Internacional, protegendo efetivamente os mais vulneráveis, que não fossem os mais pobres excluídos a pagar o preço da intervenção do Fundo Monetário Internacional e, nomeadamente, para alguns setores primários serem excluídos do corte dos subsídios. Eram idênticos aos da África do Sul, estou a citá-lo. Eram idênticos aos de Portugal. É inacreditável. É inacreditável. Não vou mais fazer juízos de valor sobre estas afirmações, mas de seriedade não tinham nada. Absolutamente nada. Não está a fazer charme político. Meus caros, eu tenho um diagnóstico do país antes das eleições de 2017 e há um instituto brasileiro que veio a público com um pedido de uma sondagem feita a meio do ano de 2016 sobre as eleições em Angola. E há, inclusive, no YouTube, jornalista que deu a cara, que deu o nome, com a partilha dos conteúdos deste estudo encomendado pelo MPLA. Este estudo dizia que o MPLA, a manter o José Eduardo Santos, tinha níveis de resultados abaixo dos 15% a nível nacional, nas eleições nacionais. Portanto, as operações todas que se seguiram. Mesmo assim, disse aqui de forma extensa, muito pormenorizada, os modelos das campanhas que foram feitas, artificiais, para mostrar comícios recheados. Não tenho dúvidas que muitas das questões abraçadas são uma absoluta necessidade. Não tenho dúvida nenhuma sobre o risco da fragmentação do próprio partido.
não devia falar disto, mas é uma realidade. Eu conheci a Jamba, passei pela Jamba muitas vezes, não vou a Jamba desde 94. Portanto, não sei como é que está a Jamba hoje por olhar próprio, mas partilho aquilo que os meus colegas têm visto quando passam por lá, bem como também vi a reportagem que a Zimbo fez muito recentemente, sem querer fazer publicidade, sobre a Jamba. E a Jamba foi um quartel-general da UNITA durante a fase da resistência. Obrigado pela clareza, obrigado pela abordagem muito clara, por juntar-se a este projeto da sociedade civil, Pensar Angola. Muito obrigado. Muita honra. Muito obrigado. Muito obrigado. Terminamos assim o nosso